Olá, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, a partir do nosso segundo capítulo. Nós entendemos o primeiro capítulo, que a primeira visão de Jesus a João, que ele pediu que entregasse as cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu expliquei também o que são as igrejas, que não são aqueles templos construídos pelos homens, sim o tempo em que foi difundida e pregada o cristianismo. As igrejas são um tempo, não um tempo. Então, cada igreja é um tempo específico. Como eu disse também que nós vivíamos na Laodiceia. Chegarei até lá no final desse estudo das 7 igrejas. Vamos começar. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, Cristo. Eu sei das tuas obras, do teu trabalho e tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui está claro, logo no início, quando Jesus iniciou a sua pregação, foi o primeiro povo, é a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. São aqueles que conseguiram transmitir e aprenderam diretamente com o Salvador o caminho e a verdade, e foram prosseguindo. Quando ele diz, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, são os antigos, aqueles que trabalhavam em sinagogas e templos, que faziam aqueles rituais, fornicavam, e eles não eram, como diz, e tu os achaste mentirosos, porque na verdade eles não pregavam o que Cristo veio trazer. E temos bem claro aqui quando ele diz em Pedro, 2 Pedro 2:1, quem são esses apóstolos, que são os falsos profetas, os falsos doutores, aqueles que se dizem conhecedores, que mesmo assim ainda trazem a perdição para si. Trouxeram, né, que eles fizeram muitas coisas erradas ainda. E ainda fazem, porque essa igreja aqui ela ainda existe. Essa igreja aqui ainda existe. É aquela lá, primeirinha, que acreditava nas promessas do Messias e que deixou de acreditar. Esses são os mentirosos, os apóstolos falsos, os falsos profetas. E também diz também que Deus, o Pai, ele não vai dar uma carga mais do que tu pode carregar. Se ele te prova, ele sabe, ele conhece. Antes de te provar, ele já te dá a salvação. Antes da prova, tu já tem a salvação. Agora, se vai se salvar, se vai seguir o caminho dele ou não, é tu que vai saber. A porta é estreita. Entra, aí é aberta o tempo todo. Nem tem porta, para falar a verdade. O caminho é estreito. Entra quem tiver a capacidade de entrar. Versículo 3. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. É quando ele diz que a gente não pode cansar de fazer o bem. Que senão a gente vai acabar desfalecendo, vai ter como se tivesse vivido e morto. Não pode se cansar, nem sofrer, ter paciência, aguentar as tribulações e não se cansar, e sempre praticar o bem. Sempre praticar o bem, ajudar os irmãos, que esta que é a verdadeira obra. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. A primeira caridade deles é Cristo, é o amor de Cristo. Com o tempo, aquilo foi se esquecendo das pessoas, porque Cristo veio para o povo sagrado, e o povo sagrado rejeitou. Então, isso criou mesmo um movimento em que uns acreditavam e outros não. Os que acreditavam sofreram, tiveram paciência e continuaram pregando a salvação através de Cristo, enquanto os outros, eles continuam até hoje esperando por algo que já veio, e continuam também a viver as antigas tradições, que eram as tradições satânicas, na verdade, que são rituais, fornicações, prostituições, principalmente prostituições. Quinto versículo. Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
quando não brevemente virei a ti, tirarei o seu lugar do cartiçal, se não te arrependeres. Qual eram as primeiras obras? Era a pregação do caminho da verdade, que é Cristo Salvador, e veio nos mostrar. Hoje, com o tempo, isso aqui foi esquecido. Foi esquecido até mesmo por pressão política. Mas alguns resistiram e continuaram. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Mas quem eram os nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles judeus da época que se diziam seguir Cristo, seguir o Pai, mas que só faziam coisas que lhes agradavam. Sacrifícios, adorações, prostituições, cobiças. Só entristeciam e eles ficavam aborrecidos com a vinda do Cristo, porque o Cristo veio para mostrar que aquilo era errado. Mas eles continuaram no mesmo caminho, ainda continuam no mesmo caminho. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer o fruto da vida que está no meio do paraíso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sempre isso foi dito, em várias passagens isso é dito. E nós vamos... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que eu não vou conseguir encontrar. Aqui então, não vou perder muito tempo. Nós encontramos o elogio, a repreensão, o conselho e a promessa. Tudo está aqui na igreja de Efésios, que foi certamente aquela primeira igreja que apareceu nos tempos de Cristo e que viveu mais uns 70 anos, e que depois dela chega a segunda igreja, que é a Esmirna. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras e das tuas tribulações e pobreza, mas tu és rico. Quando ele diz aqui, mas tu és rico, não é riqueza de espírito, não. É a riqueza de tesouros, de cobiças, de ambições. Essa que é a riqueza. E que nós sabemos que a verdadeira riqueza é aquela do espírito. E Tiago diz assim: Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheste Deus os pobres para ser ricos na fé e os herdeiros do reino que eu amo, que o seguem e que eu amo? Então, os verdadeiros ricos são aqueles que são a riqueza de fé, a riqueza na fé. E normalmente são os pobres mesmo, aqueles que não têm bens materiais, não pensam em desenvolvimento físico ou cobiças, não tem essas ambições. E a blasfêmia, vamos ler de novo o versículo 9. Eu sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga do Satanás. Não temas das coisas que hão de perecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, que vem depois que vem no juízo final. O juízo final aqui, quando ele diz não temas, é para não temer mesmo, porque aqueles que confiam e estão em Cristo, mal nenhum sucederá, e que permanecerem na fé, no caminho pregado da verdade,
esses sim terão a vitória. E aqui na carta também de Esmirna, nós também vimos o elogio, mas a gente não vê muita repreensão aqui não. A única repreensão aqui que ele mais ou menos diz é a riqueza material dos tesouros, que isso não é a riqueza verdadeira. A verdadeira riqueza é a riqueza da fé. E a igreja de Esmirna, que eu pesquisei aqui, ela viveu do ano 100 ao ano 313. Foi aquela pequena transição que houve dos povos em que alguns remanescentes da primeira igreja continuaram a pregar, e eles se tornaram a segunda igreja, porque eles, e não tem repreensão, porque eles continuaram, sofreram, tiveram paciência, tribulações, eram pobres e sofriam blasfêmias daqueles que se diziam judeus, que rejeitaram o Salvador, mas que continuaram e se tornaram a segunda igreja. E versículo 12, que seria a terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e os que ensinava Balaque a lançar os tropeços diante do filho de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, a pedra do novo nome escrito, na qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É um nome angelical que nós receberemos depois do arrebatamento e do juízo. Nós tornaremos anjos de Cristo e teremos nosso verdadeiro nome, que só Ele conhece. E só nós conheceremos. Aqui, quando ele fala a respeito do que habita, onde está o trono de Satanás, é porque naquela época já era dominado, totalmente dominado. Na verdade, Roma dominou por muito tempo e ainda dominava, ainda domina. Se você parar para perceber, depois eu vou explicar mais na frente nos meus estudos, como Roma ainda domina o mundo. E o trono de Satanás, onde é? Onde é que vivia a igreja de Pérgamo? Era domínio romano. Então, Satanás sentava lá. Mesmo que estivesse lá, os nicolaítas também estavam lá, que eram aqueles que se diziam e não eram, e que Cristo veio e os aborreceu. Por isso, muitos sofrem até hoje por causa disso. E aqui novamente nós temos a promessa, a repreensão, o conselho e o elogio. E a igreja de Pérgamo, ela nasceu depois da outra, claro, em 313, e viveu até 538. Que naquela época, como tinha aquele império, o imperador, ele é que era visto como Satanás. E na verdade ainda é, todos os governos, todas as instituições não são obras divinas, não são de Deus, são do demônio. E lá quando ele está o trono de Satanás, o trono do imperador, que ensinava as mesmas coisas de antes, que eram as idolatrias, sacrifícios, prostituição, e muitos foram também tragados por isso. Está percebendo a transição das igrejas? Uma é remanescente da outra. Só que desde a primeira foram tragadas para a segunda e foram tragadas as terceiras. E sempre assim o povo do Pai vai se distanciando dele, através desses templos, não das igrejas, que as igrejas somos nós, o povo da época, que fomos tragados, que fomos abençoados, que perecemos ou que vencemos.
No versículo 18, que é a quarta igreja, a última, vamos analisar. Os tempos, as igrejas, 538. 538 vai dar início à quarta igreja. Quem é a quarta igreja? Só para constar, a quarta igreja de Tiatira, ela foi de 538 até os anos 1500. Qual é a igreja? Qual? Todos nós já sabemos. Então vou ler. Assim a visão aguçará. Já sabendo qual é a igreja, tua visão aguçará na minha leitura. Versículo 18. E ao anjo da terra de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Aqui a gente já pode ver um tanto que ele já diz para dizer já com uma certa ira, uma certa repreensão mesmo. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja, entre a terceira igreja e a quarta igreja, foi o Império de Constantino. Aquela história todinha de que nós sabemos, de que por que ele unificou não, ele aceitou a religião, ele aceitou a religião porque havia muitos combates entre os seus povos e eles estavam se dividindo. Uns que eram os nicolaítas e os outros que eram o povo do pai. Então, para que não houvesse essa separação do seu reino, que certamente iria enfraquecê-lo, ele acabou aceitando a religião. A religião que certamente é católica. E ainda diz aqui que suas últimas obras são mais do que as primeiras, porque o início dessa igreja era muito falho. Foi simplesmente por controle, foi lá que escreveram o Pentateuco e colocaram aqui no começo da Bíblia para mostrar um Deus feroz, raivoso, vingativo, que fazia o mal, matava. Isso aqui não existe, esse Pentateuco aqui é blasfêmia. Alguma coisa pode ser real, mas a maioria das coisas aqui não é do Pai. São obras satânicas. Aquelas obras satânicas que seriam as primeiras da quarta igreja de Tiatira. Que justamente a criação de uma Bíblia falsa. Com textos que foram criados pelos homens. Moisés escreveu as 5 primeiras. 5. Que tempo Moisés teve para escrever isso tudo? Se ele estava fugindo. Que alguém foi escrever. Quem que ia ficar escrevendo andando o tempo todo? E 5 livros. Se para escrever Mateus já durou. Lucas só escreveu 1. Que eles tinham tempo, pesquisavam, estudavam como que um homem andaria e escrever 5 livros. A farsa toda. Eu nem gosto de tocar mais nesses livros, porque para mim não são sagrados nem divinos. As últimas obras, qual eram as últimas obras? Quando eles viram que estava surgindo uma nova igreja, que seria a quinta, eles começaram a seguir os caminhos do Pai, e começaram a pregar e tal, para não dividir, para que não houvesse aquele rompimento das religiões, das igrejas. Continuando no 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezebel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que se prostituem como o sacrifício da idolatria. Quem é Jezebel? Jezebel não é aquela mulher lá de antes, não. Jezebel é o poder, é o governo, que dizia-se ensinar e enganava os servos, prostituía e fazia sacrifícios a idolatrias, a imagem dos santos, proferidas aqui pela Igreja Católica. A Igreja Católica é Jezabel que ele fala. Ela que é a Igreja Católica. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da prostituição e não se arrependeu. Foram 1000 anos. 1000 anos e não se arrependeram. E já tem mais 500. E ainda idolatram. E ainda se prostituem. Fornicam. Dizem conhecer e não seguem. Não se preocupa não. Não é só a Igreja Católica que é assim. Não é só a Igreja Católica.
22. Eis que porei numa cama sobre os que adulteraram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos. Não é de morte, é de pestilência. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm a doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o tendes e retende-o até que eu venha. E ao vencer e guardar aos fins as minhas obras, eu darei o poder sobre as nações. E com a vara do ferro as regerá, que serão quebradas com os vasos do olheiro, e também como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A partir daqui, já vê que não vem mais um conselho, uma promessa. Na verdade ainda tem, que é a estrela da manhã. Mas pode perceber como que o povo sofre desde a primeira igreja até aqui, e ainda há resistentes que ainda resistem ao poder de Satanás, do capitalismo, das luxúrias, das ambições, das cobiças, fornicações, prazeres, egos. Ainda tem gente que resiste a isso. Ainda tem gente aqui, ó. Nós vemos aqui o estudo das 4 primeiras igrejas do 2º capítulo, das cartas enviadas a elas. E acredito que agora a visão do que são as igrejas, na verdade, está vindo à tona, que são os tempos em que o cristianismo se difundiu, disseminou e pereceu e resistiu. Este é o ensinamento do 2º capítulo, que vem e mostra as 4 primeiras igrejas, não igrejas templos, mas sim povo, aqueles que retiveram e têm ainda o poder de se arrepender. Como nós vimos, um elogio, uma repreensão, um conselho e uma promessa. Ainda há tempo. Desde a primeira, ainda há tempo. Então no próximo vídeo eu concluirei as 7 igrejas e falarei das 3, que depois desse aqui você já deve ter noção de quais são as outras 3, não? Muito obrigado.